Ô, o trem tá feio por aqui em Porto Alegre, hein? Cara, imagino, aqui em Goiânia também. Nossa, cara, sério, Comércio fechado, tá tudo fechado, tá brabo mesmo, velho. Nossa, tudo fechado, infelizmente. infelizmente. Aí você vê ainda os caras ainda fazendo as coisas, né? Ainda fazendo um monte de coisa ainda. Você fala, não, não é possível, cara. Será que só a gente tá vendo essas notícias? Tá Fala, complicado, Thiago. Israel. E aí, Igor? Olha o Tiagão aí. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde. Aqui, boa noite já. Boa noite, Igor, boa noite. Beleza, Thiago? Diretamente de Beleza. Portugal? Tudo bem. Terminando o confinamento agora, essa semana. Reta final do mestrado, né? Acho que sim. Beleza. Boa noite para todo mundo que está entrando. Nadab, Paulinha, Everson. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beleza, Paulinha. Só esperar o professor Luiz entrar na sala e a gente já dá início. Everson, você está por aí? Tô sim, Igor, beleza? Tudo bem com você? Beleza. E Eu aí? vou te pedir uma ajuda, Everson. Provavelmente nós teremos pessoas de outros países, né? E se você Uhum. puder, por gentileza, ajudar na tradução, inclusive se alguém desde já tiver, se algo não ficar tão claro, né, por favor, se manifeste, escreva no chat, ou pode abrir o microfone também, que o Everson Tá vai bom, Igor. nos ajudar com o Beleza. espanhol. Ó, tá. Se alguém não entender, fala para digitar no chat, eu fico lendo o chat. Para não ficar Maravilha. cortando o professor, acho que é melhor. Perfeito, Fica perfeito. mais organizado. Aí quem não entender, escreve no chat, eu vou respondendo o que eu puder no chat, eu para não ficar cortando o professor direto. Pode ser? Ou você prefere de outra Claro. maneira? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Uhum. Beleza. Valeu, Igor. Obrigado, Everson. Obrigado. Nada. Tá bom, nada. Oiê, Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. boa noite. Desculpa, eu não estava conseguindo me conectar aqui por alguma razão. Deixa eu tirar o nome da minha filha aqui também, que minha filha usou meu computador, olha lá. Sim, tá aparecendo. Beleza, Luiz. Desde já, obrigado por ter aceitado o convite e disponibilizado um tempo da sua agenda para estar aqui Imagina, conosco. é um prazer. Minha agenda atualmente não está tão cheia. Bom, pessoal, acho que a gente pode começar. Boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem, com saúde, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, um momento totalmente atípico. Bem, aos que estão vindo, frequentando pela primeira vez, esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, que tem o intuito de trocar ideias, o intuito de debater, conversar sobre a performance na trompa, e tem um cunho pedagógico também. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, tecer comentários. O momento, como eu falei, é muito complicado ainda de pandemia, mas eu creio que quem aproveitar esse momento para continuar adquirindo conhecimento sairá melhor disso tudo que nós estamos vivendo. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, abrindo o microfone, escrevendo no chat também. Eu só vou tentar ser um mediador aqui, mas esse espaço é
é nosso para que nós possamos cada vez mais fortalecer essa nossa comunidade trompística, vamos dizer assim. E, bem, ratificando também o que eu disse no início, provavelmente teremos pessoas de outros países, os países vizinhos, então, por favor, quem por acaso não entender algo, não ficar tão claro, pode escrever no chat, o Everson estará nos ajudando. Eu vou tentar falar também bem despacito para que todos possam entender. Um dos intuitos do projeto é justamente democratizar o acesso, né, à informação, ao conhecimento. Eu acho que não teria sentido que esse projeto fosse totalmente fechado. Eu acho que a extensão é isso, né? Lidar com pessoas que não têm vínculo com a universidade e, por que não, de outros estados, de outros países. Bom, o nosso convidado de hoje, professor Luiz Garcia, dispensa comentários, né? Tem um currículo muito extenso, muito conhecimento, é uma referência para mim e tenho certeza que é uma referência para todos nós. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a disponibilidade do professor Luiz Garcia por estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Muito obrigado, Luiz, e gostaria que, por favor, você desse as suas considerações iniciais. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco da minha experiência, com a esperança de que essas informações que eu venho a dividir possam acrescentar para cada um de vocês de maneiras diferentes, mas que sempre acrescentam, né? Eu sempre ouvi isso e continuo vivendo por esse lema de que a nossa informação é sempre formada de várias fontes diferentes. A nossa bagagem é formada por várias fontes de informação diferentes. Quanto mais fontes e quanto melhores as fontes, melhor para a gente. Então, o negócio é buscar informação onde puder, informação de qualidade, para a gente montar o nosso e enriquecer nossa própria bagagem. Então, eu faço isso e continuo fazendo isso até hoje para mim mesmo. Então, eu não só prego isso, mas eu faço também. Obrigado, Luiz, pelas palavras. Eu concordo muito com você que entre aspas, bebendo de várias fontes confiáveis, e você é uma super fonte confiável que nós vamos construindo ao longo das nossas vidas, a nossa forma de tocar. Enfim, Luiz, a minha primeira pergunta, eu sempre faço essa pergunta, é a única pergunta que eu sempre repito, porque aqui não tem roteiro, é um espaço para a gente conversar, trocar ideias. Como atualmente você começa o seu dia com a trompa. Eu sei que isso é muito cíclico, né? Provavelmente a forma como você começa o seu dia com a trompa hoje provavelmente é diferente do que há anos atrás. Então, se de repente você começa com exercícios de respiração ou diretamente na trompa, enfim, quais são os pilares que você acha que são importantes para esse pontapé inicial com a trompa? Obrigado. Eu acho que é muito importante a gente tentar, todos os dias, no começo do estudo, se lembrar de como a gente tem que fazer as coisas mais simples e mais básicas, que são, na verdade, as mais importantes também. Então, o estudo nada mais é do que uma mistura entre lembrança do que você já sabe fazer, relembrando o seu corpo como fazer as coisas, aprendizado de coisas novas, correção de problemas. São essas três coisas que compõem o estudo técnico. Então, ou você está fazendo uma delas, ou uma combinação das três. Tendo dito isso, eu gosto de começar me lembrando, então, como eu tenho que respirar. Como que deveria funcionar meu sistema respiratório, tentando ampliar minha capacidade respiratória, e depois levar logo de cara, na sequência, essa sensação, essa relembrança para o instrumento.
também me certificando que o instrumento é e funciona como uma extensão do meu corpo. Quanto mais a gente consegue fazer com que o instrumento funcione como uma extensão do nosso corpo e não uma entidade separada, algo totalmente estranho, estrangeiro, longe, melhor vai ser para a gente. Quanto mais perto, mais parte do nosso corpo, mais natural vai ser, mais fácil vai ser e melhor será o resultado. Então não é uma coisa que acompanha uma fórmula mágica. Faça isso, faça aquilo, que isso vai ser uma extensão do seu corpo, o instrumento vai ser uma extensão do seu corpo. São várias coisas pequenas que juntas formam um todo muito grande. E são todas essas coisinhas pequenas que a gente pode entrar em contato, em detalhe, claro, a respeito de algumas delas, são as coisinhas pequenas que compõem o todo. E são essas coisinhas pequenas que eu tento me lembrar todos os dias. Antes de estudar, assim que eu pego o instrumento, e enquanto eu estou estudando também. Então, por isso que, naturalmente, a conclusão lógica é que estudo técnico tem que ser muito consciente. É um momento que a gente tem que estar pensando e analisando bastante. Não de uma maneira que vá bloquear a gente, que vá travar e tirar a naturalidade, mas uma consciência, uma coisa forte, mas meio que distante ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu deixar claro. A gente não pode anatomicamente controlar tudo que a gente faz para tocar um instrumento. É contraproducente, é impossível, e o pouco que a gente tenta fazer isso e acha que está tendo sucesso, logo, logo vai começar a atrapalhar. A gente não controla todos os movimentos do corpo para fazer nada. A gente manda comando. A gente manda sinal do cérebro para o grupo muscular que a gente quer exercer domínio ou ter movimento. Então, estou colocando a mão aqui agora, meu cérebro está mandando comando para colocar a mão aqui. Eu não estou analisando quais grupos musculares do meu braço estão envolvidos para poder fazer isso. Eu tenho simplesmente o desejo de fazer isso e faço. Então, de uma maneira grosseira, tocar um instrumento também é igual. A gente trabalha mandando comandos do cérebro para o corpo, para a musculatura. Só que esses comandos têm que ser treinados. E eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Em alguns poucos momentos, entrar, sim, um pouco na parte técnica e saber o que está acontecendo anatomicamente, mas daí sem uma análise mais profunda, só ter um conhecimento por cima do que acontece. Porque tem muita gente que tem muita facilidade para tocar, chamado talento natural, mas que um belo dia pode ter um problema. E se não sabe o que estava fazendo quando estava dando certo, muito dificilmente vai saber o que vai ter que fazer para consertar o problema. Então, a gente tem que buscar, na minha opinião, a maneira mais natural possível de tocar, mas que não seja uma naturalidade ignorante, no sentido de uma naturalidade sem consciência, sem noção do que produz, do que proporciona essa naturalidade. Tem que ser uma naturalidade ou aprendida, a gente pode aprender a ser natural, ou que tenha simplesmente começado a fazer naturalmente um dia, mas que para manter essa naturalidade você saiba o que está envolvido na naturalidade. Não sei se eu deixo claro isso aqui, esse conceito, mas é um conceito importante. Se você não é tão natural, você pode aprender a ser o mais natural possível. Se você já é natural, você tem que saber, para algumas coisas chaves, o que é que você está fazendo, para não ficar na naturalidade ignorante, eu diria. Porque um belo dia você pode ter um problema e você vai ter que saber como consertar. Ou um belo dia você vai querer ensinar alguém, e se você não sabe como faz, você simplesmente pega o instrumento e faz, também de pouco serve para você ensinar. Pode servir para você tocar, e vai servir para você tocar, mas só enquanto você não tiver com algum problema que esteja diretamente relacionado àquela área em questão. Entendi. Obrigado, professor. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o que o professor acabou de falar? Só abrir o microfone ou escrever no chat, por favor. Luiz, em cima da sua resposta, eu fiquei aqui refletindo e queria pedir eu acho que a gente pode,
não ter qualquer tipo de dúvida, eu fiquei pensando como que a gente não se sabota, como evitar críticas excessivas, porque até lendo o livro Jogo Interior do Tênis, que é um livro muito famoso, fala sobre isso, né? Sobre o ser um, que é aquele que está sempre se sabotando, sempre criticando. Olha, você não dá conta de fazer isso, você não é capaz de fazer isso. E o ser dois é aquele que age de maneira mais natural. Mas, na sua opinião, em cima da sua resposta, como evitar essas críticas excessivas para que nós tenhamos um aprendizado mais fluido e mais natural? A resposta em uma palavra é positivismo. Uhum. É óbvio que eu vou elaborar em cima disso, mas é só ser positivo. E é muito fácil não ser positivo, aí que está o problema. É muito fácil se chicotear, né, e ser nocivo consigo mesmo. É a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Eu falaria assim com alguém? Ou gostaria que alguém falasse assim comigo? Da maneira que eu estou falando comigo mesmo agora? Nesse momento do estudo? E pode ser desde que porcaria é essa? Que horrível que tá isso, até você não é bom mesmo, você nunca vai ser bom, você nunca vai conseguir fazer isso. E pode parecer uma coisa um pouco boba, um pouco inocente, mas a repetição de certas coisas e a frequência vai fazendo com que isso seja gravado mais e mais no nosso computador central e a gente começa a acreditar nessas coisas e agir de acordo com essas coisas e agir a partir disso que a gente começa a acreditar. O que a gente imprime no nosso sistema vai virar realidade. Não importa se é real ou irreal. Então, não importa se é mentira ou se é verdade. Eu posso acreditar que isso daqui é feito de plástico, ou eu posso começar a dizer para mim mesmo que isso daqui é feito de ouro, que obviamente não é. Se fosse eu teria vendido. Que obviamente não é, mas o tanto que eu repito isso, eu vou passar a acreditar nisso um dia e vou agir de acordo com essa crença, que é falsa, que é irreal, todo mundo está vendo que é irreal, mas para mim é real. Então, se isso é verdade para uma besteira como essa, é também verdade, é também o fato para coisas nobres, né? Então, você pode hoje não acreditar que você pode fazer tal coisa. Você pode hoje não acreditar que você faz tal coisa muito bem feito. E pode ser verdade. Você pode não estar fazendo muito bem hoje, mas começa a falar para você o que você gostaria e pensar, o que você gostaria que fosse a realidade. Como você gostaria que fosse a realidade. E passe a repetir, a viver isso como um mantra, porque com o tempo isso vai virar realidade para você, porque é o que você vai passar a acreditar. E uma vez que a gente acredita, a gente realiza. Então, autossabotagem tem a ver com self-talk, que é como se fala isso em português, a maneira com que a gente fala com a gente mesmo, negativa. Você está sendo negativo consigo mesmo se você está se autossabotando. Perfeito, obrigado, Luiz. Eu tenho algumas perguntas mais relacionadas à técnica do instrumento. Enquanto ninguém tem nenhuma pergunta, só lembrando, pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone, escrever no chat ou levantar a mão também, tá? Luiz, eu tenho sempre uma inquietação a respeito sobre o buzzing. Uns são a favor, outros são contrários. Eu até já te fiz essa pergunta em outras lives. Tchau, Israel. Até mais. Obrigado. Ô, Israel, estava tão ruim assim que eu estava falando? Tchau, tchau, valeu.
Até mais, querido. Eu até, Luiz, já te fiz essa pergunta em outras lives, mas acho que seria interessante fazer novamente para todos aqui que estão presentes ouvirem e talvez, não sei, você pode ter mudado de opinião também, enfim, é tudo muito cíclico. É justamente sobre essa temática, né? Sobre buzzing, dispositivos, como que atualmente, como que hoje em dia você pensa a respeito disso? Se você, dentro da pergunta, atualmente utiliza algum dispositivo para simular a pressão encontrada no instrumento, enfim, como dentro da sua, não queria usar essa palavra rotina, né, porque dá a entender que é tudo a mesma coisa sempre, dentro dos seus estudos diários, como que você contempla o buzzing, se você contempla, se você recomenda para os seus alunos e se você utiliza algum dispositivo. É nessa linha a minha pergunta. Ok. Eu não lembro exatamente o que eu falei para você em outras situações, mas eu vou falar como eu penso sobre esse assunto, a respeito desse assunto hoje em dia. Primeiro, deixar bem claro que quanto melhor for o seu buzzing, melhor você vai tocar. Tendo dito isso, é importante ressaltar que tem que ter muito cuidado com o buzzing livre. O que é o buzzing livre? É sem bocal, sem nada, só com os lábios. Sim, é verdade de que se eu não consigo fazer isso com uma certa dose de eficiência, vai ser difícil fazer algo eficiente no instrumento. Então, a conclusão lógica é que quanto melhor isso for, melhor vai ser no instrumento, certo? Sim, mas nesse caso até um certo ponto. Tem um perigo em fazer isso com exagero, porque é muito diferente do que a gente faz na hora de tocar. Por que é diferente? Porque na hora de tocar eu tenho um limitador, que é o anel, que é a borda do bocal. Esse anel, essa borda, funciona como um limitador muscular, no sentido de que ela limita quanto de carne, quanto de lábio, quanto de musculatura vai estar envolvido na vibração. Se eu vibro livremente, eu estou usando muito mais, de uma forma muito mais espalhada do que eu usaria se eu tiver com um limitador, que é o bocal, ou só a borda do bocal, nos lábios. Até aí tudo bem, certo? É um conceito bem simples. Então, a lógica no perigo em fazer demais o free buzzing, a vibração livre, tá aí, porque não tem um limitador, então eu estou fazendo uma vibração muito maior, uma área muito maior vibrando, espalhada, comparado à área que eu teria se eu tivesse com um bocal. Esse que é o perigo. Então, para aqueles que querem fazer, para aqueles que gostam de fazer, façam, mas bem pouco disso. Poucos minutos mesmo. 2 minutos. Tá? Já com a borda, é menos perigoso, entre aspas, porque você tem um limitador, você está trabalhando com a mesma área muscular e de tecido que vai vibrar na hora de tocar. Mas também tem um certo perigo porque é livre demais a vibração, não tem resistência nenhuma. Então também faria não mais que 5 minutos, se for trabalhar nisso. Direto na borda, ou para aqueles que têm uma trompa que tem a segunda chave, a segunda bomba de si bemol, com aquela hastezinha e daí o anel, aquilo funciona muito bem para usar como um visualizador de vibração. Ou se alguém tiver acesso a um visualizador mesmo, que tenha um visualizador e use o visualizador para trabalhar com a borda ou com o ar do visualizador a vibração. Mas aí também, uns 5 minutinhos. Tá? E daí vem o bocal. E o bocal é uma coisa assim que eu diria que não tem perigo algum. Porque embora seja mais livre a vibração no bocal do que a vibração no bocal na trompa,
você está muito mais próximo disso. Não vai chegar ao ponto de te atrapalhar. Você pode, eu diria, então, vibrar com um vocal quanto tempo você quiser. Mas sempre partindo do ponto de vista musical, tentando ser o mais musical possível no vocal e o menos consciente da técnica possível. Por que eu digo isso? Porque se há um tempinho atrás a gente estava falando dos sinais que a gente via do cérebro para a musculatura, são esses sinais que dão o comando, vocês vão concordar comigo que se não houver pensamento, se não houver produto final na cabeça, não tem sinal para mandar. Meu sinal é pega essa caneca e leva até a boca. Esse é o sinal. Então o braço está fazendo isso. Se na hora de tocar não tiver sinal, não tiver produto para mandar o sinal, ou seja, som é produto final. Se não tiver som na cabeça, eu não tenho sinal para enviar para os lábios. Certo? Então, quando a gente está com vocal, a gente não está preocupado com a técnica da trompa, com as dificuldades da técnica na trompa. Então, é um momento que a gente pode 100% treinar essa habilidade de produzir música na cabeça e enviar esse sinal para a boca. Então, façam isso com o vocal. Certifiquem-se que vocês estão tocando, que vocês estão vibrando a nota correta, num teclado, num afinador do próprio celular. Hoje todo mundo tem um afinador no celular. Certifique-se de vez em quando que você está correto, está vibrando a nota correta, não está vibrando muito alto, muito baixo, tá? E você cria um outro problema. E vibre melodias no vocal. Isso é saudável e isso fortalece o que a gente tem, uma das coisas que a gente tem de mais importante, que é a habilidade de criar o som na cabeça e enviar esse sinal diretamente, sem interrupção, sem barreiras, para os lábios. Está respondida a sua pergunta, Igor? Super respondido. Em cima disso, Luiz, você utiliza algum dispositivo para Sim. exercer vibração labial? Sim. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é problema algum, de maneira alguma. Eu faço com o maior prazer. Mas é que eu não trouxe minhas coisas para cá, estão lá longe, apetrechos, essas coisas todas, porque eu estava com a impressão que a gente ia falar sobre a trompa no quinteto de metais e no quinteto de sopros. A gente pode falar também, mas não era assim o foco. Por alguma razão, nas mensagens que a gente trocou, eu estava com essa impressão e vim preparado, assim, pensando para falar sobre isso. E a gente está falando sobre técnica, o que está ótimo, não tem problema nenhum, mas as coisas que eu uso, que eu demonstraria para vocês, estão um pouco mais longe. Posso ir lá pegar, mas não estão aqui, perto, eu faço acesso. Mas eu uso, sim, geralmente, depois de eu fazer alguns exercícios de respiração, eu faço vibração no bocal, mas o bocal num aparelho. Um aparelho que hoje todos conhecem, a gente tem até uma versão brasileira já desse aparelho, que o original é o Upsound, que foi feito lá na Stonve, na Espanha, e temos a versão aqui que é o Som Connex, o Conexon, feito pelo Felipe Vieira, trompista, que desenvolveu isso e o Reginaldo Engelmann está fabricando agora. E até tem até uma certa vantagem esse aparelho sobre o Upsound, porque ele tem, ao contrário do Upsound, ele tem regulagens de níveis diferentes de pressão que você pode escolher. Então você pode ter mais pressão para ficar, de repente, até um pouco com mais pressão que você teria do que com bocal na trompa, ou menos pressão, mais livre. Você pode brincar com esses níveis diferentes de pressão. Então eu uso um desses, porque ele simula um pouco da pressão que você teria com o bocal na trompa, só que sem estar na trompa. Você está só com o aparelhinho vibrando. Então daí o que acontece? Você vai ter uma vibração um pouco mais realista e um pouco mais próxima que você teria na hora de tocar, porque você está simulando um pouco dessa pressão de ar que você teria com o bocal na trompa.
Perfeito, Luiz. O Daniel Filho, tá com a mão levantada. Daniel, pode fazer sua pergunta. Filial. Fala, professor. Você tá bom? Vem você. Bem, eu ia fazer a pergunta sobre uma coisa, mas você falou que tá longe Pode das falar suas que armas aí. não É é sobre, tão era uma longe. coisa era sobre isso daqui. Eu voltaria um pouco sobre a respiração. Ah, É o quanto fazer e quais exercícios você indicaria nas combinações. E sobre esse exercício vocal tem a questão da vibração limpa, né? Vibrar mais livre. limpo, né? Ah, E tá. limpo, né? Limpo, tá. E a coisa da melodia, já trabalhar nisso no vocal, e queria saber mais se existe mais algum fator que a gente trabalhe no vocal, além de ser só Sim. pensar na melodia, no caso, se existe, você pode trabalhar um pouco de força, se dá um pouco, se tem mais valor técnico. Me dão 20 segundos que eu já volto, então vou pegar essas coisas lá, tá? Perfeito. Parabéns, filho. Você fez eu levantar. Valeu, Daniel. Excelente. Você tá aí para responder a pergunta, filho. Hola amigos, Olá, Maestro Christian, ¿cómo bem-vindo. está usted? tudo bem? Escuchando al maestro García. Sempre bom. Pessoal, se alguém, por um acaso, não entender algo que o professor falou, eu digo isso em relação às pessoas que são de outros países, por favor, Hablamos podem... portuñol también. ¿Podemos hablar portuñol? Ok. Hola, Cristian. Hablando de portuñol, allá está Cristian Moravito. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Então, aqui está a caixinha dos brinquedos, acessórios musicais técnicos. Já vou responder sua pergunta especificamente, Daniel, mas só mostrando o aparelho que eu tinha falado, esse daqui, conexão. E tem diferentes números aqui, vocês estão vendo? Que eu vou regulando, tem a setinha, está no número 6 agora, por exemplo. Eu vou regulando e passo de um nível de pressão para outro, porque esses números vão abrindo ou fechando buracos diferentes aqui embaixo, o que regula a pressão de ar do aparelho. O outro, o original, digamos assim, é esse daqui, o Up Sound. Ele não tem regulagem nenhuma, só tem o Tudel, que esse é o Tudel para trompa, obviamente. O aparelho para metal é o mesmo, só muda o Tudel. E dentro você tem essa pedra porosa que dá a pressão que o aparelho tem, mas é a única pressão, não muda o nível de pressão. Detalhe, eu não peguei vocal, mas esse está mais fácil. Muito bem. Então, o que eu posso fazer especificamente, além de tocar uma melodia, treinando a habilidade de enviar o sinal para os lábios, fora a melodia. Eu posso fazer algo específico tecnicamente também, embora eu prefira fazer menos isso. Que é o seguinte, uma das coisas que eu faço aqui é trabalhar a qualidade, a eficiência e a limpeza, como você colocou, Daniel, da vibração, da qualidade da vibração no vocal. E trabalho isso de uma maneira consciente do que está acontecendo muscularmente com os lábios, mais especificamente ainda o lábio inferior. Então, é muito mais uma questão, quando a gente muda de uma nota para outra, tanto para cima quanto para baixo, é muito mais uma questão do que o lábio de baixo está fazendo em termos de desenrolar para fora ou enrolar para dentro,
né? O roll out, o roll in. É muito mais uma questão disso do que uma questão de abrir e fechar a nossa abertura aqui. Todos entenderam isso? Porque o conceito de abrir ou fechar o orifício por onde a gente vibra é um conceito, na minha opinião, um pouco equivocado. É muito mais uma questão disso e isso do que qualquer outra coisa. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte exercício aqui. Sempre consciente desse movimento. Então, eu estou enrolando para dentro quando eu subo e desenrolando para fora quando eu desço. Então, e muito mais o lábio inferior do que o superior. Tá? Isso também eu posso fazer como eu disse para vocês, não precisa ter isso, basta ter uma trompa com uma bomba, segunda bomba de si bemol, com uma haste alongada, mas para quem não tem, isso daqui, essa haste vai servir. Esse daqui é um visualizador de vibração. Então, tem visualizadores que vão direto nos seus lábios. Esse daqui, você pode acoplar a borda nele. Eu trabalho a mesma coisa. Lembrando que eu vou fazer isso aqui por menos tempo. Não é tão livre assim o tempo que eu vou fazer isso aqui, porque eu tenho receio de prejudicar, tá? E estou consciente do movimento sutil, presente, embora sutil, do desenrolar e enrolar do lábio inferior. Entenderam? Ficou claro, Daniel? Ok. Mas tinha mais coisas. Ficou sim. Tinha mais coisas na sua... Era sobre o aparelhinho, esse aparelhinho. Esse aparelho aqui, eu ganhei muito tempo atrás o meu grande amigo Bostian Lipocek. Ele me deu, esse aparelho chama-se Ultra Breath, ou ultra respiração, ultra respirador, sei lá, ultra respiração. É um aparelho, na verdade, criado para desenvolver, para ajudar a pessoa a desenvolver uma maneira mais agressiva, digamos assim, entre aspas, a musculatura que está envolvida no processo de respiração. Então, você tem dois níveis a serem ajustados aqui nesse aparelhozinho. Um é o nível da entrada do ar, o ar que você puxa. O outro com essa bolinha aqui, tem uma bolinha aqui dentro. Eu regulo quão pressionada essa bolinha está, quão livre ela está, é o nível de saída do ar. Então, para essa finalidade, de realmente usar de uma maneira exagerada a musculatura envolvida na minha respiração, ou seja, a musculatura das intercostais, eu uso bastante resistência na hora de puxar o ar e pouca resistência na hora de soltar o ar. Então, resistente para puxar, não quebrou nada não. Livre para soltar. E o recomendado, como objetivo nesse aparelho, é você conseguir fazer uma sequência de 25 respirações, ou seja, 25 vezes que você inspira e expira, sem sentir mareado. Então, você não vai começar com as 25, vai começar com menos, começa com 5, tá? Mas fazendo bastante, de uma maneira bem agressiva, e essa resistência na hora de puxar vai ajudar que seja agressiva, de uma maneira bem agressiva, muscularmente falando, a inspiração, e uma maneira livre e relaxada a
A expiração. Não confundam, por favor, quando eu falo uma maneira agressiva, com uma maneira tensa. Não tem nada a ver com tensão, tá bom? Então, é basicamente isso. É muito mais do que a gente vai fazer na hora de tocar, mas ajuda a gente, naqueles momentos que a gente precisa de muito ar, respiração grande e muito perto da nossa capacidade total de conseguir chegar lá, tá bom? Já que a gente entrou nesse negócio da respiração, só para não ficar perdido, deixa eu já falar sobre isso e deixar isso claro. Tem outros aparelhinhos também, posso mostrar. O meu favorito é esse daqui. Esse é o meu favorito. Por quê? Porque, embora ele não trabalhe muito na sua capacidade de ar, ele trabalha na maneira de você usar o ar e não interromper o processo de inspiração e expiração, que é o mais importante que a gente tem que fazer, mais importante que a capacidade. Você pode tocar bem com uma capacidade relativamente pequena, você pode trabalhar nisso e ir melhorando aos poucos, mas você não pode tocar bem se a sua respiração, independente do tamanho que ela for, não for livre. E esse aparelho ajuda a sua respiração a ser livre. Não precisa ter esse aparelho também, a gente pode improvisar em casa com um tubo, né? Um tubo que tenha mais ou menos essa espessura, mas que seja, né, totalmente oco. Você faz um tubo de papelão, um tubo de PVC, de plástico, por exemplo, e simula isso daqui. Porque daí você vai estar respirando através de algo que força você a respirar aberto e inspirar aberto. Se não tivesse nenhum aparelho para falar nada, o mais importante que eu poderia falar para vocês a respeito de respiração seria isso. Respirem bastante, de uma maneira livre, aberta, e mantenham esse conceito logo após inspirar, para que seja igual na expiração, livre e aberto. Nunca. Esse é o mais básico, o mais simples a respeito da respiração que eu poderia passar para vocês, tá bom? Então, mas já que eu falei do aparelhinho, deixa eu só mostrar. O objetivo desse aparelho é fazer com que a gente inspire e não deixe a bolinha cair, uma vez que ela vai lá para cima, na transição entre inspiração e expiração. Então, tá? Para que isso daqui não aconteça, para que a bolinha não caia. E daí ele tem também furinhos aqui onde você pode apertar e diminuir a quantidade de furinhos abertos para você brincar com o nível de pressão de ar também que está sendo utilizado, que está saindo através do aparelho. Professor, o Nathan perguntou aqui no chat qual é o nome do aparelho interior. Em cima disso, onde que nós... Sim, e também eu faço uma pergunta, onde que nós podemos encontrar esses dispositivos? Estou escrevendo aqui no chat o nome desse último. Tá aí. Ultra Breath. E o nome desse daqui, Breathalyzer. Como é que era o nome desse daqui? Breath Builder. Breath Builder. Thank you, Chris. Esse daqui é o Breath. Hay un video del maestro Jacobs usándolo muy lindo.
¿Cómo? Que hay un video en YouTube del maestro Arnold Jacobs usándolo. Muy, muy bueno. Sí, que él habla de eso, ¿no? Ujú. Para Jacobs, eso era uno de los aparatos más importantes también. Justamente por isso, porque ele trabalha a sua habilidade de não travar a respiração, de não bloquear a respiração. E uma coisa que Jacobs falava que era muito importante é, enquanto eu estou trabalhando isso daqui, pensar que eu estou tocando o instrumento. E enquanto eu estiver tocando o instrumento, pensar que eu estou trabalhando com isso daqui. Vocês entenderam a relação? Tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre essa temática ou sobre quaisquer outros assuntos também? Vamos aproveitar esse tempinho com o professor Luiz, porque passa rápido. O pessoal está um pouco tímido hoje. Opa, Tem uma alguém? pergunta. Sim, pode fazer a pergunta, por favor. Professor Luiz, boa noite. Boa noite. Anderson, sou um forasteiro aqui, né, no meio da história, trombonista. Eu queria primeiro comentar que é muito legal, né, quando a gente escuta um professor tão renomado assim, falar de uma perspectiva mental, eu acho muito legal isso. E eu queria saber como é que você faz assim para pensar, não pensar tecnicamente, mas ao mesmo tempo você está pensando em mandar os comandos ali para o cérebro, e isso é totalmente complexo. Mas como é que você consegue abordar essa forma de musical, não pensar realmente na técnica em si, mas em si nos comandos que você manda para o cérebro, e não deixar que vire uma, pense só tecnicamente, sabe? Não sei se eu consegui explicar. É porque eu uso isso também, e isso aí é complexo de você passar para alunos, né? Para as outras pessoas entender essa questão. E nossa, gostei muito, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como Sim, você claro. pensa na hora de tocar e tudo mais, na hora de estudar. Eu estou até aqui te ouvindo e estudando também, já pensando isso, que é muito legal de ouvir. Legal, obrigado pela pergunta. A pergunta é interessante, é boa. E não se sinta um forasteiro, Anderson. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Eu falei brincando, né? Não sei. Eu tô adorando estar aqui. Legal. Na verdade, como você disse, é uma coisa muito complexa. E justamente por ser tão complexa, a gente tem que simplificar. A gente tem que simplificar. Porque é impossível querer controlar essa coisa tão complexa que é o nosso corpo. A gente não controla a musculatura para fazer nada. A gente dá comandos grosseiros, generalizados, para alguma coisa acontecer. Então, eu vou fazer exercício na academia, meu comando vou exercitar o bíceps, meu comando é fazer isso. Meu comando não é analisar todas as fibras da musculatura que estão sendo empregadas naquele momento, porque é impossível. E para tocar é mais complexo ainda. Imagina se você começar a analisar e tentar controlar cada fibra muscular que está envolvida no ato de você levantar da cadeira e dar alguns passos em direção a algum lugar. O simples ato de levantar e dar alguns passos, que para a maioria de nós é normal e é natural, a não ser que a gente tenha algum tipo de problema naquele momento, vai virar um ato impossível. Você vai sentir dificuldade de fazer essas coisas, porque você vai estar pensando em coisas que você não tem que pensar. Seu cérebro dá o comando e você faz. Então, embora seja menos natural e talvez um pouco mais complicado, para tocar é a mesma coisa. Por que é um pouco mais complicado? Por que é um pouco menos natural? A gente não nasceu com vocal na boca. Ninguém nasce assim. Hein, Daniel? Seu filho nasceu assim? Vai nascer assim? Nem nasceu ainda, né? Tô falando já, nasceu, não nasceu ainda. Vai nascer assim, vai.
Coitado, não desejei. Não vou fazer isso com ele, não. Não, já sofri, já aprendi. Eu aprendi. Ah, que bom. Coitado dele. Então, a gente não nasce com o bocal na boca, então não é a coisa mais natural do mundo. Mas a gente pode, como eu já disse antes, aprender a ter um certo grau de naturalidade, bom o suficiente para a gente fazer uma coisa natural, mesmo que seja aprendida. Então, tendo dito tudo isso, Anderson, eu estou dizendo isso para quê? Para a gente simplificar esse processo, simplesmente dando um comando. E qual o combustível desse comando? É o som. Se eu quero tocar, eu vou imaginar isso. Se eu quero, todo o resto está embutido. Só que se todo o resto está embutido, eu estudo conscientemente na hora do estudo técnico. Aí que está o equilíbrio. Para eu tocar naturalmente, simplesmente pensar e meu corpo executar, eu tenho que ter feito um trabalho antes mais consciente do que isso. Isso aqui agora é muito importante. Tá? Então, para eu chegar, simplesmente imaginar a nota e tocar, o primeiro passo é eu respirar. Bom, antes, na verdade, o primeiro passo é eu estar usando bem o meu corpo. E aqui tipo, a gente abre uma caixa de Pandora e começa a falar sobre outras várias coisas. Isso é interminável, né? Eu fazer um bom uso do meu corpo, livre de tensão, o mínimo de tensão necessária só para aquela tarefa é o primeiro passo. Então isso eu já penso quando eu levo o instrumento à boca. O segundo passo é respirar bem. Então a minha respiração, eu estou treinando ela todos os dias. Não estou deixando para o inconsciente a todo momento. Eu estou treinando como respirar de uma maneira ampla, expansiva, natural, relaxada. Não só na inspiração, mas na transição, inspiração e expiração. Então, quando eu dou o comando, depois só para tocar, isso já vai acontecer até um certo ponto de uma maneira automatizada, porque eu treino isso. Tá? Então, tem um estudo técnico onde você analisa algumas coisas e treina a automatização de outras. A gente só consegue automatizar uma coisa corretamente quando a gente faz a repetição dessas coisas de uma maneira correta. A repetição de atos, a repetição de ações, cria hábitos, sejam eles positivos ou negativos. Todos nós temos os dois. Para tocar, a gente quer o maior número de hábitos positivos, concordam? Então a gente tem que criar esses hábitos positivos diariamente e se lembrar deles. Para que no momento que venha automaticamente, como hábito, venha o positivo e não o negativo. Tá? Então é o comando do cérebro que é o comando que comanda. Eu sei que é uma redundância isso, mas é verdade. É o comando que eu dou com o meu cérebro que comanda, que dita o que vai acontecer. Tá? Obrigado. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, sim. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Que bom, de alguém. É porque vou te falar o porquê que eu fico feliz. É porque no meio, pessoal, mais de trombone, né? A gente vê muitas lives, muitas coisas acontecendo e dificilmente algum trombonista, assim, com um nome assim, aborda essa questão, essa maneira, usa essa abordagem. Né? É difícil se ver isso. Apesar de Arnold Jacobs já falava sobre essa questão do conceito há muitos anos atrás, eu acho que os trombonistas, não sei, usam muito aquela coisa do sensorial, do comportamentalismo, sabe? E te ouvir falando isso me deixou muito feliz, porque é uma maneira que eu penso também de estudar depois de ter tido distonia, né? Eu tive distonia. Depois que eu tive distonia, eu aprendi exatamente essa maneira de pensar. O professor Igor está aqui de prova e eu fiquei, assim, muito, muito contente de saber que, realmente, até por eu ter voltado a tocar, o pensar dessa forma é extremamente consciente. Mesmo que a gente não fique analisando o tempo todo, a consciência está o tempo inteiro ocorrendo, acontecendo.
Isso. E- Você tocou num ponto muito importante. Deixa eu só te interromper, abrir um parênteses aqui, porque isso que você acaba de falar é chave para muita coisa. Existe uma diferença entre estar consciente de algo e estar analisando algo, dissecando algo anatomicamente, que não é o que a gente quer fazer. A gente quer estar consciente. Tá? Por isso que é importante para aquele aluno ou aluna que é supernatural, que saiba, que tenha consciência do que está fazendo, sem analisar necessariamente, mas tenha consciência, para ter controle daquilo, para ter controle que vai continuar fazendo aquilo corretamente para sempre, ou o dia que começar a perder aquilo, vai saber como voltar e corrigir. Ou, quando quiser ensinar para alguém como fazer aquilo, vai saber o que falar. Então a gente aprende a naturalidade, a gente cultiva a naturalidade através da consciência, não através da análise exacerbada, exagerada. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, Pego, pela pergunta. É um grande amigo que eu tenho. É muito bom ver vários amigos aqui na sala. Professor, o Cristiano escreveu aqui no chat que ele tem uma pergunta. Ele escreveu: qual ou quais técnicas de relaxamento você indica? Se puder, fale um pouco sobre esse assunto. Ok. Bom, eu sou adepto da técnica Alexander, que eu faço já há um tempo. Já fiz outras coisas também, já fiz yoga. E acho a técnica muito, muito boa, não só para tocar trompa, mas para você viver no dia a dia e fazer qualquer coisa. Porque a técnica trabalha justamente com esse ponto de ensinar você a fazer um uso melhor do seu próprio corpo, minimizando as tensões que você usa para qualquer tarefa. Lembrando que a gente precisa de um certo grau de tensão. Tensão não é uma palavra necessariamente negativa. A gente precisa de tensão para fazer qualquer coisa. Então, você está sentado ereto ou em pé ereto, você tem um certo nível de tensão para segurar o seu corpo. O problema da tensão é quando ela passa do ponto necessário para aquela tarefa. Então, levantar o copo fazendo essa força toda, eu não preciso. Eu só preciso da tensão para levantar o copo de acordo com o peso que ele tem. Essa é a diferença de tensão e tensão desnecessária. Então, o que a gente aprende através da técnica é usar melhor o nosso corpo para se livrar da tensão desnecessária. E se livrar da tensão desnecessária para tocar trompa é talvez a coisa mais importante que a pessoa possa fazer, ou tenha que fazer. Porque, invariavelmente, a gente está tocando com mais tensão do que necessário. Muitas vezes, a gente está tocando com muito mais tensão do que a gente precisa. Isso gera uma série de problemas que a gente não tem noção de onde veio. Mas vem daí, vem do exagero na tensão. Tá? Eu vou ensinar a vocês aqui uma coisa muito simples, que não precisa ser adepto da técnica Alexander, não precisa estar fazendo aulas da técnica Alexander necessariamente para ter benefícios disso. Embora, se você tiver interesse, você vai ter com certeza benefícios. Simplificando de uma maneira um pouco tosca, o mais simples possível, mas tentando simplificar, a técnica consiste em você se livrar da tensão, tendo consciência que essa tensão ela é originada aqui, no que eles chamam de controle primordial, que é o equilíbrio da sua cabeça, crânio, mandíbula, conectada ao crânio, em cima da coluna. A coluna, nossa coluna vem e acaba aqui em cima, tá? Todo mundo vai sentir aqui em cima o finalzinho aqui, esse ossinho, esse é o final da sua coluna, tá? A cabeça se equilibra aqui. E como nós temos a mandíbula à nossa frente, fazendo um peso maior para frente, a gente, desde pequeno, começa a tentar compensar esse peso que seria para frente, jogando para trás. Então, embora o peso seja mais para frente,
O problema não é esse. O problema é o que a gente faz para compensar esse peso. A gente joga para trás. Esse jogar para trás dá início a um processo em cadeia de tensão através das vértebras incrível, que vai tendo ramificações, vai tendo consequência em várias coisas. Então, eles chamam isso daqui de controle primordial. Por quê? Porque se a gente consegue controlar isso daqui, a gente controla ou evita todo o processo desencadeado de tensão no corpo todo. Então, em outras palavras, imagina que você tem, através dos ouvidos, um eixo. Tem um eixo, tá? Que vai passar de um ouvido ao outro, dentro do seu crânio. E temos também a possibilidade, não só desse movimento, mas também desse movimento. A gente só é livre para fazer isso se eu estiver equilibrando a cabeça em cima da coluna. Equilibrando mesmo, como se fosse aqueles bonecos. Já viu aqueles bonecos que tem um pescoço de mola e a cabeça do boneco fica um pouco assim, meio que mole em cima da mola do pescoço? É isso que você tem que imaginar. Tá? Todo mundo consegue imaginar o que eu estou descrevendo? Sim? Então, é isso. E vocês vão se pegar em vários momentos onde isso daqui não é possível. E por que não é possível? Porque você está travado. Se você está travado aqui, minimamente que seja, dá início a esse processo de desencadeamento de tensão que vai causar tensões muito maiores do que a pequena tensão que esteja aqui. Então, como é que a gente pode pensar nisso de uma maneira bem simples, mesmo não fazendo a prática da técnica Alexander? Pensa nesse equilíbrio, nessa leveza, nessa liberdade que a gente quer ter da cabeça em cima da coluna equilibrada, não presa. Liberdade de movimento. Se você incorpora isso ao seu estudo de técnica na trompa, no momento de pegar o instrumento, no momento de colocar o instrumento aos lábios e no momento de respirar, você vai estar dando um longo passo em direção a uma melhora técnica incrível. Porque grande parte, como eu já falei, grande parte dos nossos problemas vem da origem dessa tensão, é originada aqui, né? No que eles da técnica chamam do controle primordial. Tá bom? E a gente não percebe. A gente segura o instrumento com tensão, a gente leva o instrumento à boca com tensão, a gente respira com tensão, a gente toca com tensão. Sem saber que está fazendo isso com tensão. Porque lembrando, tensão não é só aquela tensão que você está assim e todo mundo percebe. É muito fácil perceber. Tensão desnecessária pode ser um tanto a mais só do que a gente precisa. Ela já é nociva, ela já é negativa, porque ela já é desnecessária. Tá? Luiz, em cima disso, sobre a técnica Alexander, a Paulinha tem uma pergunta, ela escreveu aqui no chat. Deixa eu só subir aqui, ela pergunta: há quantos anos você é adepto da técnica Alexander e como você classificaria seu rendimento / suas sensações físicas de antes e depois de se tornar adepto dela? Obrigado pela pergunta, Paulinha. Eu sou adepto da técnica há mais ou menos uns 9 anos. Uns 9 anos atrás eu comecei a fazer aula da técnica. E eu posso dizer que tem Luiz antes da técnica e Luiz depois da técnica. Não é que seja uma coisa milagrosa e vai fazer isso. Não é, é um processo. Mas existe o Luiz antes desse processo começar e o Luiz depois que esse processo começou e esse processo continua. E eu sou muito mais consciente do meu corpo agora do que eu era antes.
Muitos aqui vão se identificar com isso. Quantos aqui têm dores nos ombros para tocar? Muita gente, né? Por que a gente tem dores nos ombros? Por causa da postura que a gente tem na hora de segurar o instrumento. E essa postura causa isso por quê? Porque ela é carregada de tensão exagerada. Então, uma das coisas mais simples de se resolver e que primeiro será resolvida quando o trabalho da técnica começa é isso. Eliminação desse tipo de dor. Porque eu segurava o instrumento antes de uma maneira sem consciência dessa tensão exagerada no ombro. A partir do momento que eu comecei a ter essa consciência, evitando a tensão, a dor foi embora porque a tensão não estava mais lá, que causava a dor. E depois tem as ramificações, os efeitos na sua respiração. Né? Muita gente não precisa da técnica para fazer isso corretamente, já faz isso naturalmente. Mas eu estava começando a fazer coisas esquisitas, estranhas na minha respiração que geravam tensão. Eu já tinha feito corretamente no passado e, sem perceber, fui deixando tensão acumular e estava me atrapalhando. E a técnica foi como um holofote, uma lanterna em cima do... Boa, Marquinhos, boa. Foi um holofote em cima do problema, uma lanterna em cima do problema, e uma vez que você vê a luz, né, ou que você joga a luz no problema, fica mais fácil resolver. A coisa quando está no escuro, está inconsciente, você não sabe como resolver. Então a técnica, Paulinha, ajuda, tem ajudado e vai continuar ajudando nesse sentido. E você fazer um melhor uso do seu corpo. Tá? Para tudo, para tocar também. Obrigado, Paulinha, pela pergunta. Obrigado, professor. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Nós já estamos caminhando para o final. Opa, pode fazer a pergunta. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Igor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, professor, a minha pergunta é o seguinte. Os dispositivos, os aparelhos de praticar respiração, têm uma certa resistência. E a trompa, né, cada instrumento tem também um certo tipo de resistência. Como eu vou conseguir conciliar a resistência de um aparelho, num dispositivo de praticar respiração, para que eu consiga conciliar com a resistência da trompa? Eu sinto, às vezes, uma certa dificuldade em conciliar as duas resistências. Bom, são coisas separadas, né, Luiz? Luiz com S. Uma coisa é você trabalhar alguma coisa que simule, que imite, que chegue perto da resistência que você vai encontrar soprando no instrumento. Outra coisa é você trabalhar livremente, simplesmente para melhorar a sua capacidade respiratória, né? Respirar mais ar e melhor, que é o que você deveria fazer. Eu não me preocuparia tanto com a resistência que você vai encontrar no instrumento, e me preocuparia sim mais com a qualidade da sua respiração, você como pessoa, você, Luiz, com seu corpo. Se você melhorar isso, pois automaticamente na trompa vai ser melhor também. O fato do instrumento oferecer uma resistência de volta não implica em você querer aprender a expirar com resistência também. Não. A respiração, a inspiração e a expiração tem que ser a mais livre, ou as mais livres possíveis. Tá? Então, em alguns momentos, dependendo do que você estiver tocando, você vai soprar de uma maneira um pouco diferente. Ou seja, mais rápido, com ar mais frio e mais veloz. Mas isso para coisas mais específicas. Em menor quantidade de tempo. A grande parte do tempo que você vai estar soprando o instrumento vai ser uma coisa mais livre, pensando em volume. Mesmo quando você pensa ou tem que usar um ar mais rápido, mais veloz, mais pressionado, não pense em diminuir o seu ar.
Isso já vai acontecer automaticamente, por ser mais veloz, mais pressionado, vai ter menos ar. Deixe que isso aconteça naturalmente. Pense sempre em estar soprando o mais livre, em maior quantidade possível. Tá? E o único aparato que eu mostrei aqui que teria a opção de trabalhar com a resistência na saída é esse daqui. E mesmo para esse, eu estou usando a saída do ar super livre. Eu estou trabalhando com resistência na hora de tomar o ar. Mas isso não tem nada a ver com a maneira de eu tocar. Nada. Isso é só para treinar a musculatura que eu uso no sistema de respiração. A musculatura das intercostais, que fazem expandir tudo, na caixa torácica toda, para eu poder encher os pulmões de ar. Tá? Mesmo esse daqui, eu trabalho com a saída do ar livre. Tá bom? Ficou claro? Certo, obrigado, professor. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Luiz com S. Obrigado, Miguel. Professor, eu tenho uma pergunta relacionada à emissão, porque eu acho que a emissão ela pode ser um problema na vida do trompista e gostaria de saber o que você recomenda para ter uma boa emissão, uma emissão limpa, uma boa definição, e dentro dessa linha, se você recomenda exercícios sem a língua, para que nós sejamos capazes de tocar sem ficar dependente da língua. Defina a emissão para mim, só para eu ter certeza do que você está falando. É a resposta das notas? Como a nota Sim, responde? com relação à produção sonora, a produção do som, um bom, entre aspas, um bom ataque, um início de nota limpo. Tá. Bom, então, isso daqui é muito importante. Músicos de sopro, ou eles têm o bocal, e através da vibração se produz o som, ou eles têm a palheta, dupla ou simples, ou eles têm, no caso da flauta, nenhuma coisa nem outra, algo intermediário. Tá? Mas em todos os casos, o som ele é produzido aqui primeiro. A gente não deve pensar nos nossos lábios como palheta de oboé ou de fagote, por exemplo. A gente tem que pensar nos nossos lábios como cordas vocais. Tá? Como um cantor cantaria, pensaria na nota, e as cordas vocais vibram respondendo a esse comando, para a gente é aqui. Comando vem aqui para cá. Eu falo cuerdas labiales. Eu falo cuerdas labiales. Cordas labiais, ok. Faz sentido. Então, vem o comando do cérebro para os lábios. Né? E vão vibrar como nossas cordas se a gente fosse cantar. Tá bom? Isso é muito importante porque para não haver barreira entre comando e som. Se você pensa nisso daqui como um intermediário entre comando e som, vai haver uma barreira extra para produzir esse som. Então eu pensei, eu dou o comando, minhas cordas vocais, ou como o Christian falou, cordas labiais, vibram. Tá? Então, para a emissão do som, para a resposta da nota, a produção do som, esse é o primeiro passo. E o mais importante. E na hora que eu for tocar, na hora que eu for atacar uma nota, tem uma série de coisas envolvidas num ataque sadio, saudável, um ataque bom, limpo. Eu não preciso ficar... Esse é o exemplo perfeito de tudo que eu tenho falado aqui hoje sobre análise e não análise. Eu não posso ficar analisando tudo que está envolvido num ataque.
Eu preciso saber quais são esses itens, quais são esses pontos. Para se eu estiver tendo um problema, ou quiser ajudar alguém a corrigir um problema, eu saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Mas eu treino a repetição desse movimento correto todos os dias, seguindo o meu comando. E daí meu ataque está em dia. Muito bem. Quais são esses elementos? E daí entra na sua pergunta também, Igor, que tem muito a ver com o treino do ataque sem língua. Tá? Porque o ataque normal com a língua nada mais é do que um ataque sem língua, só com a presença da língua. É isso. A língua dá a compressão necessária e a nitidez desejada ao ataque. O que faz a nota ser vibrada é o comando do cérebro e as cordas vocais vibrando. Então é isso. Sem língua. Com a língua. Sem. Com. Eu simplesmente permito com que a língua participe desse processo, me dando algo a mais extra, que é a compressão e definição, sem atrapalhar o processo primordial, principal, mais importante, que é os lábios vibrarem. E o que faz os lábios vibrarem é o ar. O ar é o combustível para o motor. Esse é o motor, o ar é o combustível. A língua é só um adendo, um detalhe. Importante, mas é um detalhe. Não é o principal. E digo mais, a língua é um monstro que, se você der muita atenção, tem vida própria e vai te comer. Tá? Obrigado, Assina embaixo isso aí. Excelente, obrigado, Luiz. Pessoal, a gente está caminhando, infelizmente, para o final. Gostaria de saber se alguém tem alguma última pergunta. Por favor, esse é o momento. Yo quisiera. Sí, Cristian, por favor. Hola, espero que todos me entiendan. No es una pregunta, es una consulta más que pregunta para Luis. Encontré muchas personas con muchos problemas y mucha tensión en esta parte de la cara, en la mandíbula. Porque desde el hecho de que cuando nosotros hablamos, la mandíbula se mueve naturalmente, no entiendo el por qué cuando uno tiene el bocado en los labios apoyados, ese movimiento natural de la mandíbula deja de suceder. Entonces, yo creo particularmente que es un problema que las personas tienen que solucionar desde el momento en que respiran. Porque cuando uno respira, lo que baja es la mandíbula, no sube el cráneo, ¿sí? Lo que se mueve, como cuando hablamos y cuando respiramos, es la parte de abajo, o sea, la mandíbula de la persona. Quiero saber si Luis también se ha encontrado con ese problema también. Sim. Todos entenderam a pergunta do Chris? Todo mundo entendeu, né? Ficou claro. Sim, o problema para mim, Chris, está numa determinada ênfase exagerada dentro de uma escola de pensamento, que a embocadura tem que ser super forte, super fixa, e toda a sua força vem daqui. Uhum. Não. Isso na minha visão, é uma maneira equivocada de pensar. E como você disse, você tem razão, deveria existir uma mobilidade natural, né? Porque nós temos essa mobilidade da mandíbula, e essa mobilidade tem que ser empregada, tem que ser permitida na hora de tocar o instrumento através dos registros, principalmente do médio para o grave
para o médio grave para o grave e do grave para o médio grave para o médio. Nesse registro, principalmente, você tem que permitir essa mobilidade. Tá? Veja bem, quando eu digo mobilidade da mandíbula, eu não estou dizendo flacidez, falta de firmeza dos cantos. Eu posso perfeitamente ter cantos firmes e a mandíbula móvel ao mesmo tempo. Não confundam uma embocadura solta, sem estrutura, com isso que a gente está falando. Tá? Respondi sua pergunta ou sua consulta, Cris? Eu não vi até agora nenhuma pergunta da Paulinha. A Paulinha fez uma no chat. Não, a Paula Caroline. Ah, sim. Paula, por favor. Muita gente conhecida aqui, Thiago, muita gente, olha, ó, ninguém pergunta, Então, Natanael, eu ia Nadari. perguntar justamente sobre isso, sobre embocadura, né? Porque eu tô fazendo uma coisa muito específica agora, justamente isso, uma reabilitação da minha técnica. Você lembrou que eu sempre te perguntava nos festivais, como é que você pensa para tocar agudo, para tocar grave, sempre muito específico, né? E comecei a parar de soprar, a pensar tanta coisa e a parar de soprar, sabe? Simplesmente soprar. Isso. Então, agora eu tô reabilitando a deixar tudo natural e tirar essas tensões, né? E não dar atenção para essas tensões que acontecem agora naturalmente. O que eu tô pensando é só ar saindo e apoio, como consequência do ar. Certo. E aí, eu parei de tentar pensar tanto essa coisa de... Lembra que eu sempre pensei muito a embocadura muito enrijecida e a força aqui, né? A produção de nota só aqui, e não do ar, do corpo inteiro, né? Então, agora uma dúvida que está surgindo, eu estou há um mês e um pouquinho fazendo essa reabilitação. Então, uma dúvida que está me surgindo é essa questão do queixo mesmo, quando que eu sei que eu estou usando uma atenção necessária e quando eu não estou usando a atenção necessária. Porque antes eu usava demais. Então, como eu não quero mais pensar nisso, eu não sei se ela está sendo boa ou não. Não sei se você entendeu bem a minha pergunta. Eu acho que sim. Em relação específica ao queixo, você quer saber? O queixo é uma consequência. Você não vai ter que pensar no queixo para tocar, Paulinha. O queixo é uma consequência dos cantos firmes. Ele é... Agora eu percebi nisso que você acabou de falar, né? De deixar aqui firme. Aí eu fiz assim e percebi que o queixo automaticamente então, fica firme também. Exatamente, porque se você pensar no queixo como objetivo e como guia para alguma coisa, você vai muito facilmente passar do ponto e está tensionando demais. Então você vai tentar deixar o queixo reto, você está tensionando, olha, faz isso aqui, façam isso agora, por favor. Tentem deixar o queixo de vocês reto e bem posicionado. Olha quanta tensão cria em todo lugar aqui. Agora, simplesmente tentem fixar, não de uma maneira exagerada, os cantos da embocadura. O queixo está muito menos tenso, mas está na posição que deveria estar. Então, é não colocar o carro na frente dos bois. Não é ir no queixo, é ter consciência disso, dessa estrutura que a embocadura tem que ter. Uma embocadura saudável é importante, uma embocadura eficiente é muito importante. Mas uma embocadura saudável e eficiente só pode trabalhar e funcionar bem se houver muito ar para alimentá-la. De nada serve uma embocadura modelo de capa de método se não houver ar por trás dessa embocadura. Já ao contrário, pode até acontecer. Bastante ar de uma maneira livre, relaxada, livre de tensão, pode solucionar até algumas deficiências de embocadura. E daí, se você corrigir as deficiências da embocadura, melhor ainda. Tá? Tá bom, obrigada. Era mais isso mesmo. Prazer, Paulinha.
Tem perguntas aqui no chat, né, Igor? Isso. O Marcelo das Virgens tem uma pergunta. Marcelo, pode abrir, por favor, o seu microfone e fazer a pergunta? Eu acho que vai ficar mais claro. Ele está sem microfone. Eu vou ler a pergunta então, tá, Luiz? Tá. Ele pergunta se você pensa em apoio ou mais no conceito que Jacobs utiliza, entre aspas, soprar pelos lábios. Eu acho que quando a gente lê esse conceito, ou fica sabendo desse conceito, tem que tomar cuidado para não interpretar de uma maneira equivocada. Soprar pelos lábios não significa ausência de apoio e não significa ausência de várias outras coisas importantes. Significa que se você pensar em soprar através dos lábios, a tendência de você fazer outras coisas corretamente é maior. Tá? Então, eu penso nas duas coisas, Marcelo. Eu penso em soprar dando comando, mas eu penso em utilizar bem o meu corpo, que tem muito a ver com o lance da técnica, Alexander, que eu já falei. Se eu estou utilizando bem o meu corpo, estou usando atenção apenas minimamente para aquilo que ela é necessária, eu estou apoiando. Isso, para mim, é apoio. Apoio não é abdômen para fora, abdômen para dentro, força para fora, força para dentro. Isso não é apoio. Isso é tensão desnecessária. Abdômen para fora ou abdômen para dentro, como consequência de um sistema de respiração correto, livre de tensão, ok. Abdômen para fora, abdômen para dentro, como objetivo e como medição do seu sistema de apoio, está completamente equivocado. Tá bom? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Professor, o Christian escreveu no chat que ele tem um aparato de respiração para mostrar. Por favor. De novo esse cara, meu Deus. Fica à vontade, Christian. Surdina Boucher. Sim. Sim. Es melhor para agregar un estímulo sonoro mejor que el de vocal solo. Y no tiene ningún tipo de resistencia. Eso es, para mí es muy bueno. Hay un aparato que se llama Shortcut, que el maestro Jacobs utilizaba y recomendaba a muchos alumnos, que básicamente es exactamente esto, pero con una marca registrada. Se llama Shortcut. E dessa maneira a surdina amplifica a vibração. Exactamente, el sonido. Exactamente. Sí. São truques que a gente pode usar e às vezes os truques funcionam tão bem quanto, se não melhor, que aparelhos mais caros. Por isso que eu estava falando naquele momento de simplesmente... isso é algo que todo mundo tem em casa, né? Acabou o rolo de papel higiênico. O que sobra? Um tubinho. Certifique-se em que suas mãos estão limpas, lavadas. Peguem esse tubinho, façam dele um tubo um pouco menor, mais ou menos... não tanto assim, Daniel. Não, mas é melhor o rolinho de guardanapo, melhor do que... Mas esse é muito grande. O de papel higiênico já é grande, isso já é muito grande. A gente tem que diminuir ele, fazendo uma dobra, para que ele fique mais ou menos com esse diâmetro. Porque ele vai ter mais ou menos esse diâmetro aqui, e é muito grande para colocar na sua boca de uma maneira confortável. Qual que é a importância do diâmetro? Colocar na sua boca de uma maneira confortável, onde você não esteja esticando demais a musculatura. E daí, simplesmente treinem respirar, inspirar e expirar sem interrupção, sem parar, sem bloquear, uma maneira aberta e livre para inspirar, uma maneira aberta e livre para expirar. Então é só isso. Um cano de PVC de meia polegada funciona? Funciona melhor ainda que o
que o tubo de papel higiênico. É que o acesso ao tubo de papel higiênico é mais fácil ainda do que um cano de PVC de meia polegada, mas sim. Tá? E daí, façam isso como eu estava sugerindo que fosse feito aqui. Enquanto estiver exercitando com o tubo, pense que estão tocando o instrumento. E quando estiverem tocando o instrumento, pensem que estão se exercitando com o tubinho. Tá? Só um adendo sobre o cano de PVC, eu ia falar também. Tem a parte da conexão que a gente compra no material de construção, que é para o cano de meia polegada, que é 50 centavos, é coisa fácil de achar também. Funciona legal para esse exercício. Maravilha. Que é a parte da conexão. E menos perigoso do ponto de vista higiênico que um tubinho de papel higiênico. Maravilha. O Marquinhos escreveu uma coisa aqui. Luva de PVC. Luva de PVC é o nome, é isso que o Heine falou? Seria isso? Então, uma luva de PVC vai custar 50 centavos, isso antes da pandemia, né? A pandemia inflacionou tudo. Que custe R$1. O Marcelo escreveu também que uma garrafa PET cortada dá para utilizar a boca da garrafa. Na boquinha da garrafa, entendi. Luis, y si las personas no se quieren marear, ¿sí? Si las personas no se quieren marear, le pueden poner una bolsita de residuo, una bolsita de nylon, atada con un hilo, con una gomita, una bandita elástica, y eso hace, respirando el mismo dióxido de carbono, eso hace que uno no se maree. ¿Sí? Entonces, se evita la hiperventilación y es buenísimo porque tenemos adelante nuestro un incentivo, sí, un visualizador de nuestros pulmones. Obviamente cuando yo lleno la bolsa, mis pulmones se desinflan, ¿no? Só tem um problema com essa ideia, que é uma ideia muito boa para você evitar, como o Cris falou agora, evitar a hiperventilação, colocar uma bolsa, uma saquinha, alguma coisa e amarrar na ponta desse tubo com elástico, para você não hiperventilar. O único problema é que você tem que trocar essa bolsa com uma certa frequência, Cris, porque acumula muitos germes dentro da bolsa. Ese es un perigo, ¿ah? Sí, tengo entendido que no más de 15 respiraciones, ida y vuelta, se pueden hacer. No más de 15. Y después cambiar la bolsita. Cambiar la bolsa, exactamente. Porque se pone muy sucia. Y más ahora. Sí, ahora pasa todavía. Maravilha. Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando ao nosso horário. Já até passamos um pouquinho. Agradecer imensamente a grande contribuição do professor Luiz Garcia. O Luiz é uma referência para mim, para todos aqui, como eu falei. Então, agradeço imensamente, Luiz, você ter disponibilizado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, debater, conversar, trazer toda a sua riquíssima experiência. Tenho certeza que foi uma noite muito proveitosa, de muito aprendizado. Nós conversamos sobre temas diversos, ao meu ver, isso é muito bom, né? Dá vontade de ficar aqui te ouvindo e perguntando por horas. Tenho certeza que todos também têm essa vontade, mas não é possível. Então, muito obrigado, Luiz, por ter aceitado o convite. Eu queria só falar uma coisa bem rapidinho acerca do projeto. Esse projeto é um projeto da Universidade Federal de Goiás, então, quem tiver o interesse em continuar participando, ele acontece de 15 em 15 dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e é justamente um espaço para nós trocarmos ideias, para aprender, para realmente adquirir conhecimento e aproveitar o tempo que nós estamos tendo nesse momento tão difícil de pandemia. Então, eu creio que nós temos que aproveitar esse tempo para adquirir conhecimento, crescer como pessoa, crescer como músico, crescer como trompista, tirar dúvidas. Então, eu acho que aqui é um espaço para isso, tá bom? As sugestões são sempre bem-vindas, as críticas também. Então, quem tiver interesse em participar, nós temos um grupo no WhatsApp, né, e por lá eu mando
as informações. Eu tenho mandado também nos grupos dos trompistas. Hoje tivemos um número recorde aqui de participantes, o que é bem bacana, é o efeito Luiz Garcia. Obrigado, Luiz, pela disponibilidade. Eu parabenizo você pela iniciativa e todos que têm essa iniciativa no momento são, por mim, aplaudidos, e eu acho que, como você falou, em todos os momentos, mas especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, é importante a gente manter a chama acesa, é importante a gente manter a motivação, e a motivação, a chama acesa, a gente mantém com pequenas coisas. São essas pequenas coisas somadas que mantêm a nossa motivação. É muito importante a gente manter a nossa motivação. Porque uma vez perdida a motivação, passado um certo tempo, e todos os problemas que acarretam depois de um certo tempo ter passado, voltar e se motivar novamente é muito mais difícil. É possível? Claro que é, mas é muito mais difícil. Então, o ideal é manter o trem em movimento. O trem não no aspecto mineiro, mas o trem literal que eu estou falando. Manter a coisa em movimento, porque o movimento é vida. Né? Sem movimento a gente não faz nada. Se andar de bicicleta e se equilibrar, você precisa de movimento, senão você perde o equilíbrio. Então vamos em frente e com coisas assim a gente se mantém em movimento. Então foi um prazer para mim, espero ter contribuído com as coisas que eu falei. Eu sempre aprendo também nessas oportunidades. Foi um prazer aqui ver tantos outros que eu não conheço ainda. Foi um prazer muito grande. E é isso. Se no futuro, alguma coisa eu tiver disponível, será um prazer de novo. Obrigado, Luiz. Foi um prazer para nós te ouvir. Foi muito bom rever vários amigos aqui também, mesmo que de forma remota. Muito obrigado a todos pela presença, saúde, e a gente se vê. Um grande abraço, professor Luiz, um grande abraço para todo mundo. Boa noite, gente. Cuidem-se. Cuidem-se. Tchau, Obrigado, tchau. professor. Obrigado, Igor. Tchau, gente. Falou, Miguel. Obrigado, gente. Boa noite, hein? Pessoal, Boa obrigado, noite. hein? Boa noite. Falou. Valeu, professor. Obrigado, hein? Sucesso. Dá um pouco desse cabelo aí para mim. Tá crescendo mesmo. Essa pandemia fica de boa mesmo. É, né? Na pandemia não aconteceu nada com o meu. Tchau, gente. Tchau, gente. Sucesso, professor. Valeu. Tchau, Luiz. Até mais. Falou, gente. Abraço. Alô, Edu. Obrigado, Igor. Opa, até mais, Renato. Abraços.